Fala, galera, eu já pedi a minha forneria original. Peça a sua com o cupom CHARLA10, link na descrição. Seguinte, sabe, você já falou do Zico, né, que é o seu maior ídolo, óbvio. Cara, como é que é uma pressão de... Eu não sei se você foi o primeiro, acho que sim, o primeiro novo Zico, né? Como é que... Teve o Popoca, né? Que também falaram, Gilmar. Mas assim... virou treinador, né? Virou treinador. Mas é porque o Sábio veio, né, no biotipo, né? Exatamente, Lourinho e tal. cara. Aí é novo Zico mesmo. Como é que é isso, cara? Olha, Bruno, pô, foi tranquilo pra mim. Sério? Incrível que pareça. Tranquilo porque, primeiro eu sabia que era uma comparação... Que não era o fazia estilo de sentido, jogo, né? não era a posição. Não fazia sentido. Era uma comparação que não tinha nem... E não fazia sentido pra mim, particularmente, né? Então, isso eu já tirei do meu caminho, né? Sim. Porque pra mim o Zico, como é meu ídolo ainda, e quando eu conheci, ficou mais ídolo ainda. Então, hoje eu considero um amigo mesmo. Eu sabia dessa distância muito grande, né? Então, mas ao mesmo tempo, é engraçado. Isso fez com que me desse ainda muito mais... gana, vontade e que eu melhorasse. Porque, poxa, você começa a jogar, você começa a se destacar e você começa a ser comparado com o Zico, você, pô, é sinal que eu tô fazendo um trabalho diferenciado, eu tô jogando bem. Exatamente. Então eu tenho que encarar isso como algo muito positivo pra mim, não um lado negativo. Então foi muito tranquilo, assim. Eu encarei de uma forma muito positiva pra mim. Sim. Pra eu tentar melhorar, pra eu tentar... Só que eu sabia que eu poderia fazer muita coisa pelo Flamengo que eu não ia chegar ao nível do Zico. Por tudo que ele fez, pelo que ele jogou e pela história dele dentro do Flamengo. Acho que ninguém, né? Ninguém. Ninguém vai então, chegar, né? isso eu tava muito consciente. Mas pra mim foi um prazer enorme, assim. E logo depois eu comecei a jogar com a 10. Então. Veio de novo. Pô, sabe com a 10 agora? Mesma Porque coisa. o Sábio ele era o camisa 11, né? Mesma Aí coisa. chegou o baixo, aí o baixinho... Pra mim foi uma honra enorme, muito jogar com a camisa 10 do Flamengo. Foi mesmo. Só que ao mesmo tempo, quando eu colocava a camisa, eu esquecia do número que eu tava carregando. Jogar. Então também era uma coisa que eu tinha que traçar. Cara, mas tem que ter uma isso. personalidade pra isso, que eu fico imaginando assim, né? A gente se coloca nas situações, né? Sim. Cara, você... vai vestir a 10 do Flamengo. Aí você tem o que o Beto falou, né? O biotipo, assim, Sim. né? Lembrava, né? O Zico e, cara, você entra no Maracanã com a torcida do Flamengo e tal, e novo Zico e tal. Cara, tem que ter uma personalidade... Batia falta. Se você deixar isso te pegar... Você não joga, né? Aí você entra com a parte emocional, que é muito importante no esporte, no futebol principalmente, e começa a te pegar, e começa a te afetar dentro de campo. Você começa a imaginar algumas coisas que não é a realidade, não é aquilo que você pensa. Então, eu tentava desconectar. Até no fato de entrar no campo... Então, eu tinha uma característica muito minha, né? Então, como outros jogadores ali no vestiário gostavam de ficar naquela adrenalina para começar o jogo, eu tinha um estilo mais diferente, né? Eu usava um pouco eu tentava desconectar no vestiário Concentrar, né? até o caminho do aquecimento, concentrar, desconectar, às vezes parado mesmo, às vezes ouvindo uma música, porque para mim era importante aquele momento. Então, eu entrava já pro aquecimento aí. A partir do aquecimento, era uma adrenalina, conexão total com o jogo. E aí eu realmente entrava naquele momento do jogo. Qualquer jogo. O jogo é importante ou menos importante, enfim. Para mim, todo jogo era importante, então eu encarava da mesma forma. E sobre isso, assim, você falou que você é amigo do Zico. O Zico é né, cara? Fantástico. Espetacular. Aliás, abraço pro Zicão. Ele tá já prometeu vir aqui. Boas recuperações aí desse quadril ali. Recuperação, show de bola. Zicão, tamo junto. Aquele abraço. Vocês já conversaram sobre isso, assim, naquela época? Ele te orientava? Você tinha um contato com ele? A primeira vez que você viu o Zico, você lembra? A primeira vez que eu vi, foi na despedida dele em Tóquio, pelo Kashima Antlers. Foi em 94, e foi justamente Kashima Antlers e Flamengo. Foi a despedida em Tóquio, no Estádio Nacional, lotado, uma festa... Show de luzes. Lindíssimo. Ele jogou pelo Kashima, todo jogo. E o jogo foi 2-1, eu fiz os 2 gols. Eu fui o melhor jogador em campo.
E aí, pô, eu não sabia se eu ficava feliz ou triste, cara. Porque, eu falei, pô, é festa Água no chope festa do meu ídolo, pô, eu faço os dois. Eu fiquei um pouco preocupado depois, assim. Aí, voltando pro Brasil, ele voltou no mesmo voo que o Flamengo voltou. E aí, eu sentado na poltrona, né? Aí, daqui a pouco, um toque aqui no meu ombro. Eu olhei pro lado, eu virei de novo. Eu olhei para ele. Caraca. Eu olhei 2 vezes assim. Ele falou, vou te falar uma coisa, hein? Apesar de você ter roubado minha festa, tá? Tô aqui trazendo uma foto do jogo, de uma jogada que nós dois estamos na foto, assim, na jogada. Pô, lindíssima, assim. E autografada pra mim. Pô, tô te dando aqui uma recordação do jogo. Parabéns pelos gols, parabéns pelo jogo. Continua assim. Seja você mesmo, tá? Então, pô, cara... Caraca! Voltou com o teu troféu. Eu não dormi de Tóquio, Rio de Janeiro, cara. Foto aqui. Eu falei, caraca, cara. Aí botei aquela foto, falei, meu Deus do céu, cara. Eu arrepio até hoje, sabe mesmo? E pra mim foi uma lição ali, Bruno Beto, de aprendizado e, ao mesmo tempo, uma lição de simplicidade e humildade, cara. Então, pra mim, ali foi algo muito... que eu trouxe também pra minha carreira. Peraí. Sim. Olha só, cara. É o Zico. Esse cara aqui, há 10 anos atrás, a gente tá falando 94, 84, eu no Espírito Santo, eu chorava. E eu sempre falo, né? Eu falo mesmo, porque eu tenho um orgulho disso. Eu sempre tive o Zico dentro do esporte como meu ídolo, não só dentro de campo, como uma referência fora. Então, para mim, a referência não é só dentro de campo. Eu acho que tem que ser um grande profissional também. E isso ele sempre demonstrou. E eu acompanhava. Então, eu comecei a torcer pro Zico antes de ser Flamengo. Sim. Então, tem até um episódio, eu tinha, não sei, 11 anos. Meu pai veio pro Rio de Janeiro. Ele teve que fazer uma viagem pro Rio e eu pedi uma lembrança para ele. E aí, meu pai era tricolor, mas ele já sabia que a minha alma era rubro-negra, né? E ele falou, você quer o quê? Uma camisa do Flamengo? Eu falei, não, pai, eu quero qualquer coisa que seja do Zico. Pode ser um chaveiro, pode ser qualquer coisa. Aí ele, tá bom, eu vou ver se eu encontro. Aí ele trouxe, acho que foi 82, 83, a volta dele da Itália. Da Udinese. 83. Não, ele foi. Não, foi 85. Sim, 85. Eu tinha 11 anos. E meu pai trouxe uma camisa branca, eu lembro que a camisa tinha um galo, tinha o número 10 e a palavra voltei. Caraca. Que é a volta dele pro Flamengo. Sim, Pô, e ali foi um dos melhores presentes que eu tive na minha vida, assim. Então é uma história, assim, de amor desde o Espírito Santo, e uma idolatria por ele, o amor pelo Flamengo. Que isso. E eu tive a felicidade, Papai do Céu me colocou aqui dentro do clube com 14 anos de idade. Pô, aqui, cara. O Zico, eu me arrisco a dizer, cravar até, que ele é o cara desse tamanho, de grande jogador, personalidade, que mais tem entendimento do que ele representa. Exatamente. Acho que é isso que norteia o Zico, pra ele não falhar nesse caminho. Você conversa, a gente recebeu aqui um monte de gente, eu como espectador de futebol e das coisas, quantas pessoas do futebol, da música, referências de várias áreas, vai falar de ídolo no esporte ou até o ídolo no todo, Zico. Quem é da tua geração, com certeza é Zico. E essa coisa, eu tive uma experiência com o Zico, eu fui encontrar... E o Zico não falha, não tem uma pessoa assim... um dia o Zico tava, acho de ovo virado, não respondeu. Não existe. E o mais legal, Beto, quando você conhece a pessoa, você fala, caramba... Pô, cara, que legal. Que legal. Que bom eu ter escolhido esse cara... Essa referência, né? Essa referência pra ser um ídolo, sabe? E o curioso também é que depois eu conheci eu soube que eu sou ídolo do filho, né? Do Thiago. Do Thiago. Então, eu falei, caraca, Thiago. É um cara bacana pra caramba. Eu falei, Thiago é legal. Estudei com o Thiago na 7ª série. Figuraça. É muito legal isso, é muito legal. Sensacional.